Aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, aleluia. Entrando aí em Atos capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecoste, porque o Pentecoste era uma festa da colheita, tá? Como pessoa, Pentecoste era um festival judaico anual, era uma festa dos judeus, tá? Que acontecia todos os anos, também conhecido como a Festa das Semanas ou Festa dos Primeiros Frutos. Essa festa ela era anual, tá? Significa então festa dos primeiros frutos, uma celebração dos primeiros rebentos da colheita, porque não tem aqueles frutos temporãos que nascem fora do tempo. Então é desses frutos aí que está falando, tá? Os primeiros frutos, uma celebração dos primeiros rebentos da colheita. Exigia-se por lei que os homens judeus fossem a Jerusalém 3 vezes ao ano para celebrar as principais festas. Até hoje os judeus eles comemoram essa festa, tá? É a Páscoa, que nós também comemoramos. A Páscoa, só que tem que nós comemoramos agora como a ressurreição de Cristo, né? Na primavera, Pentecoste, que significa, né, a colheita dos primeiros frutos, e 7 semanas e um dia depois, né? Depois vem a festa dos tabernáculos. Essa festa dos tabernáculos, ao final da colheita, no outono, detalha as datas rituais do calendário das festividades judaicas. Aqueles que se tornaram cristãos em Pentecostes foram os primeiros frutos de uma vasta colheita de milhões de almas. Deus é tão tremendo que foi na festa onde que se comemorava a festa dos primeiros frutos. Ali foram os primeiros cristãos nasceram ali no dia de Pentecoste. Porque ali, né? Então, por isso que eu falo com vocês. Então, 3 festas. Aí, nessa festa, né, houve a descida do Espírito Santo. Atos capítulo 2. Deixa o seu like e o seu comentário. Então, gente, a descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, porque Jesus falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, não é? E aí eles ficaram reunidos lá em Jerusalém. E aí, gente, eles ficaram reunidos e como de um vento veemente, impetuoso, não um vento, mas como um som de um vento, sugerindo poder impetuoso. Deixa eu pegar essa outra... Não, deixa eu continuar lendo nessa aqui. Só um minutinho que eu vou pegar a outra Bíblia, tá? Porque eu vou pegar a outra aqui rapidinho, só para continuar aqui. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Enquanto isso você abre aí, tá? Porque senão só pra gente continuar aqui. Já partir para o capítulo Atos capítulo 2, vai lendo aí, né? Eles estavam reunidos lá em Jerusalém. Eles foram os primeiros frutos do batismo, né? Da descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. Todos estavam juntos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. Era mais ou menos as 120 pessoas que estavam ali, junto com os apóstolos, tá? Com os 12. E foram vistos por eles, né? Olha bem, e de repente veio do céu como de um vento veemente impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles
línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um que estava ali, gente. Cada um falava um tipo de língua. Porque nesse dia de Pentecoste, Jerusalém estava lotado e tinha gente com vários idiomas ali. E Deus colocou idiomas na boca daquele povo que recebeu o Espírito Santo para poder pregar para aquele povo que falava em outras línguas lá. Vocês lembram que eles passaram a falar outras línguas lá na torre? Quando eles começaram a fazer uma torre de Babel para ver Deus? E Deus arrumou a confusão das línguas lá para eles não entenderem um ao outro? E aqui, gente, eles foram vistos por eles, repartidos como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E a pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, quando ela fala, dela sai fogo. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que eles falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Cada um falava um tipo de língua, e quando naquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e essa multidão estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então tinha lá, por exemplo, as pessoas eles estavam admirados que eles estavam ouvindo cada um falando a sua própria língua, né? Por exemplo, vamos supor lá que tinha lá francês. Então, Deus deu para ele o dom de falar francês, sabe? E ele estava lá e repartiu o dom, repartiu para que Deus colocou uma língua em cada um, para eles pregarem para aquele povo que falava outras línguas, né? Se vocês estão entendendo, se não entendeu, fala, não entendi que eu explico de novo. E aí, gente, e todos, né, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Só que tem que todos ficaram pasmados e maravilhados, dizendo uns aos outros, pois que eles não são esses galileus? Todos esses homens estão falando são galileus. Galileus falam a mesma língua, mas aqui cada um estava falando um tipo de língua. E como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos, em que ele falou assim, ó, eles são todos galileus, mas cada um dos galileus está falando um tipo de língua. E como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Então, partos, medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, né? Eles estavam falando em outras línguas, cretense e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas. Eles usavam, Deus colocou a língua deles lá para ele, e eles estavam falando a língua deles, falando a grandeza de Deus, tá? Cada um falando a língua lá, de origem daquele povo que estava lá, e eles eram galileus, e todos se maravilhavam e estavam surpresos, dizendo uns para os outros, que quer dizer isso? E uns ficavam admirados com as maravilhas que eles ouviam, mas outros, sempre tem alguém que zomba, né, gente? E outros zombando diziam, estão cheios de vinho, estão bêbados. Quando eles falaram que eles estavam bêbados,
Aí Pedro, gente, Pedro era um homem que não sabia nem ler, ele era iletrado. Pedro, aí nesse momento Deus usou Pedro com um sermão, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: Homens judeus e todos que habitai em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vocês estão pensando. Esses homens não estão embriagados como vocês estão pensando. Mas vós, sendo a terceira hora do dia, mas isto é que foi dito pelo profeta Joel. O profeta Joel, ele já dizia essas coisas, né? Ele dizia essas coisas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Santo é o Cordeiro de Deus, aleluia. Aí, gente, o profeta Joel já falava isso. Lá no Velho Testamento, o profeta Joel falava que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que me invocar, quem invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o Senhor, aleluia, invoque o Senhor. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos entregue, que vos foi entregue pelo determinado conselho de presciência de Deus, prendeste, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, no qual Deus ressuscitou, soltas as cadeias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida com a tua face, me encheras de júbilo. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado entre nós, está até hoje na sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que da sua descendência levantaria Cristo para assentar-se sobre o seu trono. E realmente Jesus foi levantado da descendência de Davi. Nesta previsão, ele disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno e nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus do que todos nós somos testemunha, porque nós vimos, de sorte que exalado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes,
e ouvi. O que vocês estão vendo é o derramamento do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Oh, glória. E ele falou, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz o Senhor, o meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os meus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E quando ele falou assim, Deus fez dele Senhor e Cristo, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Não, gente, quando Pedro terminou esse sermão, houve a conversão de 3.000 almas. E olha que não tinha microfone não, tá? 3.000 almas. Olha como que Deus usou Pedro. E ouvindo isto, eles se compungiram, né? Ficaram constrangidos. O seu coração ficou assim cheio da presença de Deus, né? E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e aconselhava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. A geração já estava em perversidade desde aqueles dias, né, gente? De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia, gente, no dia de Pentecoste, 3.000 almas foram batizadas nas águas, batizadas pelo Espírito Santo de Deus, receberam o Espírito Santo de Deus. E houve uma união dos cristãos. E eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aleluia! Glória a Deus! Santo é o Cordeiro de Deus. Eles perseveraram na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Deus deu poder e autoridade àqueles apóstolos, né? E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo que um tinha, outro tinham. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glorificado seja Deus pelo Atos capítulo 2. Eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E Deus usou tanto, mas tanto Pedro, que 3.000 almas foram batizadas. Glorificado seja Deus. Que você possa sentir essa presença forte do Espírito Santo de Deus. Porque eu estou aqui falando com vocês e estou sentindo essa presença. O Espírito Santo de Deus, ele quer tratar com você. Receba! Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Santo, santo é o Cordeiro de Deus. Deixe o seu like, o seu comentário. Em nome de Jesus. Amém?